Muito bem. Bom dia a todos. Vamos iniciar então o nosso estudo captura. O você acha? Vamos debater sobre isso. Qual é a sua opinião? Quer que você tá? Yes. Vamos iniciar o nosso grupo de estudo. Ideia, ser um grupo dirigido por vocês. Tá? A ideia é que vocês debatam, discutam sobre casos, sobre questões da psicanálise e possam aprimorar. Beleza, e é uma oportunidade boa para nós aprofundar. Então, hoje, a Camila e a Priscila vão agora. E eu estou fazendo só a introdução. Deixa eu ver com vocês. Então, eu queria sugerir talvez a introdução. E a parte, né, uma balança. Já, isso é uma vida já está preparada, a gente está estudando, nada. Então, Camila, Ângela, controle de vocês. Quer de pé ou sentado? Pode ser sentado. Não? Por isso eu coloquei mesmo no acordado para nós conversarmos verdade. A Camila tem que ter assim, ó. Ele vai ser você tem. Se puder usar o controle ou a cabine auxiliar e tudo mais, né? De repente, fazer share. Professor, vou passar aqui na setinha, né? Isso. Cadê o Do outro lado. aqui assim? Aqui? Isso. Ah. Deixa eu primeiro. Você vai colocar agora? Oi? Não, pode falar. Não deixa eu deixar aqui. Se você vai pagar. Vamos, precisa ler. Então, não melhora, mas também eu vou ligar para pagar. Porque isso, na verdade, vai colocar aqui uma. Legal, legal. Como eu continuar o amanhã, não vou precisar, não vou iniciar. Estou sentada no pé. Mais um de pé. E vai virar foto? Problema, né? Esse tratando vai Foto. vai estudar. Não, virar foto. Bom, eu estou com o celular, então não Vai, vai. ajuda aqui na sua professora. Olá, queridos alunos. Bom, eles vão sair. Ah, sim? As mãos já. Ai, moço, só você. É a força da gente, não vai entendendo. Aí é quando vai de aula. Pronto, já vai de post. Está empolgada. Ela quer que eu faça. Não, vou levar aqui. Tá bom. Mas passa para ela, porque a gente está gravando, e depois a gente está trabalhando, ela vai precisar acompanhar depois. Tá bom, beleza. Quer ver o que está aqui no relato? Não sei se você chegou a ver. É o início, explicando um pouquinho. Vamos fazer o seguinte? Por causa da câmera, podemos fazer sentado? Pode. Pode. Já tem a foto, Porque né? senão vai Eu queria tirar foto, né? Pronto. Pronto. Mas tudo bem, a ideia é que seja uma coisa informal mesmo. Porque assim, o que tem ali tem aqui, tá? Vamos, bom dia. Bom dia. Hoje a nossa apresentação dos outros livros, de comentário da engenharia.
Freud achou, assim, foi muito importante essa parte da histeria. Porque a referência, quando ele começou a descoberta, foi em 1990, né, e foi escrito só em 1990, publicado só em 1905. Esse caso de Dora é interessante porque aqui aparecem 5 coisas dentro de um só. 5 coisas. E é a interpretação do sono, que a Camila vai explicar, né? Freud, o complexo diético, que Dora também tem, a dissolução do complexo diético, a bissexualidade humana, aqui quando Freud fala, ele está falando da sexualidade mesmo, do sexo, não é do alívio de prazer. A criança, a gente estudou, né, que era o alívio de prazer, comer, comprar uma coisa, isso vem também esse campo prazer. Mas aqui ele fala da sexualidade humana mesmo, do sexo. E da transferência de Dora por Freud. Então, são 5 casos em um só, só que a gente vai poder ver esses 5 casos de uma pessoa só. Aí aqui o que acontece? Em Dora, né? Dora, ela tem um complexo de época com o pai. E ela se apaixona pelo senhor Carr. Não para começar. Tipo, Dora já apresentava alguns sintomas. Tosse. Ela Ela tinha dor de cabeça, né? Então, assim, mas com o tempo os Nossa, sintomas foram aumentando após algumas situações que ocasionou com o Sr. K. isso, e dores nas pernas. Então, isso já é um sintoma de histeria que Freud já detectou. Aí, no caso, como começou isso? O pai de Dora ficou doente e eles mudaram para uma outra cidade. E lá, nessa outra cidade, o pai de Dora conheceu o senhor K e a senhora K. Nesse caso, não fala muito da mãe, porque a mãe está fora da cena. Nós também temos uma neurose de limpeza, tá? E temos outros problemas também. Então, ela não entra no caso, a história de Dora. E aí, como ele conheceu o senhor K e a senhora K, o pai de Dora queria ter um caso com a senhora K. E, para desviar a filha, ele inocentemente, né, ofereceu ela para o senhor K. E 2 vezes o senhor K abominou ela, né, tentando beijá-la, e ela recusou. Né? E aí ela pediu para o pai, né, terminar com esse caso com a amante. E aí começou uma confusão. Por quê? Porque ela se apaixona pelo pai, né, porque ela tem complexo diético, tem ciúmes, né? E depois ela também ela se apaixona pelo senhor K, mas esse amor fica recalcado, tanto o amor do senhor K, quanto o amor do pai, tudo recalcado. E também ela se apaixona pela senhora K, para recalcular todos esses amores. E aí, quando ela recalculou tudo, fica tudo recalculado. Aí o pai de Dora achou que ela precisava fazer análise. Aí levou para Freud. E aí tem 2 versões. Primeiro disse que ela escreveu uma carta, ela que não queria mais viver, não sei essas coisas. Que ele encontrou uma carta. O outro caso é que ele, como Dora ficava acusando o pai dessa relação, aí ele achou que ela precisava ir para o psicólogo, fazer um tratamento. Aí que levou para o Freud. E o Freud, analisando ela, e teve um momento que ele falou que tudo que ela estava sentindo era por falta de sexo. Que ela estava recalculando o sexo mesmo, que ele fala que realmente a histeria que vem de sexo. Aí aqui o que Freud fala, né? Que a falta de sexo leva à homossexualidade e que a falta de sexo também leva à histeria. Então ele fala sempre aqui do sexo mesmo. A histeria e a falta de sexo. E tem outra parte também que ele fala para agora, que uma questão que ele fez, né? Ele fala que ela se masturbou quando era criança. E aí ele fala que não lembra disso.
E aí ela fica irritada com essas coisas, porque ele fica sempre dizendo que é tal do sexo, isso tudo, do tal do sexo. E aí eu vi ela não aceita e ela interrompe o tratamento no dia 31 de dezembro, dando tchau e Feliz Natal para a Freud. E a Freud também não prestou atenção de investigar a relação dela com a mãe, ele deixou batido, de investigar a relação com a mãe, e ele também não prestou atenção na transferência que Dora estava tendo com ele. Então, até aqui ele não vai. Aí agora entra a parte dos sonhos, né, que é bem mais complexa, que ele vai explicar essa parte da histeria, da sexualidade, que vem tudo no sonho. Ele é mais longuinho, que aí agora ele vai contar. Oi? Ou sei lá se tem alguma coisa. Vocês prepararam o slide? Bom, eu iniciei com um resumo da história de Dora e depois eu passei o primeiro e o segundo sonho, porque eu estava bastante em relação à parte acusada, em relação à histeria dela, ou em relação ao atendimento com Freud. Aí eu explicar mais sobre isso, que também está muito ligado à infância, ao relacionamento dela com os pais, e aí eu ia explicar essa questão. E depois, primeiro tem o segundo sonho, que o segundo sonho relata muito a respeito dela entrar em entendimento, até por isso eu acredito que ela tenha cortado o atendimento com o Freud. E aí depois eu queria falar referente ao sistema das perguntas. Mas aí não sei se eu posso iniciar com o sonho. Dá uma dúvida se uma palavra. Aí aqui só inteirando que a Dora também ela não estava bem com nenhuma mulher. Não, nenhuma mulher. Ela vem falando com a mãe. Mas quando não investigou esse problema com a mãe, né? Que era importante. Não investigou. Não investigou a mãe, por isso que a história da mãe nem entra, né? Ele devia ter investigado também, ele não prestou atenção, né? Aquilo que eu te falei, que aqui tem cinco casos, e a transferência de Dora com Freud. Freud, como psicanalista, não observou isso, né? Coisa que a gente tem que observar quando o paciente tem transferência com a gente, e deixou abatido. Então, a questão dela não se conseguir ter amizade com outra mulher está ligado com a relação que ela teve com a mãe dela. Ele não investigou. Ela ficou perdida, né? Dá para nós, mas assim, pode ser essa causa. Sim, porque, tipo assim, ela recalculou, aqui que Freud fala, recalculou, ela prazer sexual mesmo, sexo, né? Porque assim, o carro da mulher, ela não quer, mas não, ela queria ciúme de pai, com amante, né? E também se apaixonou pela mãe, então virou confusão na cabeça dela. É por isso que aqui também ele fala que ela teve, como é que se fala? Tem funcionalidade. Assim, que ela se perdeu, aí não sabia que ela não sabia onde ele é, ela tinha se por depressão, a transtorno de cara. Então, pode não concluir esse caso, porque também agora não permitiu, porque ela não queria aceitar que tudo, ele falava, então, do sexo, ela nem estava com todo mundo. Então, ela pegou como um caso, porque ela não aceitava que ele falava que era aquela sexualidade, que estava complicada. Eu não sei. Isso trazou o caso e aí não teve fim. Esse transtorno literário que Não, sei lá, eu nem assim. Até que também eu não entendi, que eu estava e ficando em depressão, e isso vai, que você vai pesquisando. Aí, por exemplo, tem muitos que falam que foi com 17 anos, tem uns que falam que foi com 18. Eu ficava com doente, assim. A gente estava fazendo resumo para aqui, a gente vai fazer um resumozinho, mas é bem tudo isso que a gente fez. Mas então, já se com ela, que responde o cara. Toda hora tem que combinar esse caráter, né? E também, aos 6 anos, ela não estava tratando. Tem esses sintomas, até 6 anos ela não estava tratando. Então, aí, então, o sintoma já veio desde a infância. Né?
A infância dela, a gente ficou aqui, desde a infância. Que desde os 8 anos ela apresentava problema respiratório, até os 12 sentia muita dor de cabeça, força nervosa, dor no estômago, nas pernas, então já foi, tudo isso já era uma histeria já. Desde a infância ela já apresentava. E no princípio eu também tratamento, já está se apaixonando pelo pai, pelo seu pai, pela senhora K, e vira essa apaixonando. Por isso que eu acho que aqui ele coloca um transtorno de caráter. As questões de caráter que eles têm, depois de Deus. Eu não pesquisa. Participava mais de menores de conversão. Né? O que é o caráter? Porque a gente treina, mas tudo bem, né? Nós temos o caráter falado o caráter no ponto de vista da psicologia, sobre a sua ser uma pessoa boa, vai entender o bom caráter, o mau caráter. Os caráteres, nós utilizamos a ideia de caráter, nós falamos perversão, talvez, espírita, a pessoa que colocou ali, talvez tenha uma visão mais da psicologia, não precisa utilizar essa ideia de caráter. É aqui que a gente fala. O que causa a histeria, segundo o psicólogo, não é a masturbação, e sim, mas quando ela acessa pelo mesmo motivo que na vida adulta a falta de sexo leva a histeria. E nega isso, Vamos falar sobre isso. pois é. E aí agora eu vou deixar com a minha amiga, a Camila, falar sobre os dois ensaios dos sonhos, né, que também contribui muito para a histeria de dor. Bom dia para vocês. Eu não sei se todos conhecem o caso de Dora, alguém chegou a pesquisar? É novo para vocês? Eu li no livro pronto, aí eu li. Ah, você falou o caso de Dora. Não, vou trabalhar na próxima semana. Trabalhei semana passada. É de dezembro. Fica gravado para a posteridade. Então, gravando para você. Agora que eu Eu estava fazendo a mudança em minha vida. Aí eu vou carregar as coisas, eu disse, amanhã eu não venho, amanhã eu tenho que voltar aqui, eu vou trabalhar. Legal. Então, como não é todos que conhecem, ela até tem uma introdução sobre a história, né? Vocês podem ver que teve um complexo de época mal resolvido. Também um relacionamento entre o pai e a mãe da Dora não muito próximo em relação à parte sexual, né? Então, até por isso que futuramente eles conhecem o senhor e a senhora K, e o pai da Dora tem um caso com a senhora K. No sonho, né, a gente sabe que nos atendimentos é muito importante a gente também ouvir os sonhos do paciente, e Freud ele pediu para ela relatar sonhos que ela estava tendo constantes, então ela teve diversas vezes o mesmo sonho que ela está relatando ali. Eu não sei se vocês conseguem ler, mas eu vou ler só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Beleza? Ó, uma casa estava em chamas, esse aqui é o sonho dela, tá bom? Uma casa estava em chamas, papai estava ao lado da minha cama e me acordou. Veste-me rapidamente. Mamãe ainda queria salvar sua caixa de joias, mas papai disse, não quero que eu e meus 2 filhos nos queimemos por causa da sua caixa de joias. Descemos as escadas depressa e logo que me vi do lado de fora, acordei. Esse foi o primeiro sonho que ela teve. Nesse primeiro sonho que ela teve, ela já estava passando por alguns atendimentos com Freud. E também, ela já estava com 18 anos, ela já tinha passado pelas 2 situações com o Sr. K. A primeira situação, com 14 anos, ele tentou tirar em um passeio a esposa, né? Fez um trabalho longo lá e deixou a esposa em casa. E se encontrou sozinho na loja, que ele tinha uma loja, com a Dora. E no momento que ela chegou na loja, que eles iam para uma missa,
Ela, eu estou contando porque com vocês com essa história, só vocês vão entender o sonho, tá? Rapidinho, resumindo. Ele tentou beijar, então ele encostou ela na parede e deu um beijo, um selinho nela. Ela tinha 14 anos, e Freud fala que nessa idade, é uma idade que a gente tá, né? Com os hormônios da flor da pele e tal. E ela relatando isso pra ela, ela falou que ela sentiu um nojo. Freud, com certeza, analisando já como é ser humano, ele entende que aos 14 anos a pessoa pode aguçar, não que ela estava desejando o Sr. K, mas pela idade poderia aguçar, porque ele tocou nela. Né? Então, isso seria da natureza da pessoa. E quando ele tocou nela, ela sentiu nojo porque, nossa, ele é um cara mais velho, eu só tenho 14 anos, por que ele me beijou? Sem a minha autorização. Porém, inconscientemente, pode ter mexido com a parte dela, né, em relação à parte de prazer. Em relação a ela gostar disso, mas não poder. Despertou desejo. Isso, despertou desejo. Pode falar junto comigo, muito bom. Despertou desejo sexual. Exato. Mas ela recalculou. Ela recalcou. Recalcou, tô tentando te corrigir faz tempo. Ela recalcou. Ela recalcou. Ela recalcou. Recalcou veio do dicionário Los Angeles. Só aquela pessoa que vai 2 vezes pra calcular. Aquela Madre Teresa de Recalcou, pelo amor de Deus. Mas Tá acontece. falando errado. Não tem, a gente, cara. Gente, corrige. Agora a gente tá aí, chegou corrigindo. É recalcar, né? Isso, aí então ela recalcou esse desejo, mas inconscientemente, porque ela tinha só 14 anos, então assim, não que nessa idade as crianças, os adolescentes já não têm um pouquinho de emoção em relação ao sexo, mas ela olhou e falou, um cara mais velho, o que ele tá pensando? Então ela recalcou isso. Beleza, recalcou. Eu tirei isso. Aí o que acontece? Eu vou perder o foco. Depois dessa cena, que aconteceu, né, de ter beijado ela, mesmo assim ela continuou passeando com ele, ganhou presente, inclusive uma caixinha de joias. Se vocês olharem no sonho que ela teve, existe essa caixinha de joias. A gente, quando for atender, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Por exemplo, a pessoa está contando que ela está no parque, ela gosta muito de andar de bicicleta, aí daqui a um tempo, dando um exemplo bom. No sonho dela tem a bicicleta, 300 vezes a bicicleta. Pô, tem alguma coisa ligada à bicicleta, pode estar ligada à infância dela, pode estar ligada ao trauma, e assim vai. E nesse caso, tem 2 questões da caixinha de joia. Quando ela era menor, o pai dela, o pai da Dora, comprou uma joia para a mãe da Dora. Só que a mãe da Dora não queria uma pulseira, queria um brinco, se não me engano. E ele foi e comprou uma pulseira. Ela ficou brava, quebrou o pau, deu briga lá. Ela está assim, eu sei que ela deu briga, e aí ela falou, no pensamento dela, ela falou assim, poxa, contando para Freud, se o pai tivesse me dado a pulseira, eu ia ficar super feliz. Por quê? Porque a Dora, ela cuidou muito do pai dela. O pai dela tinha vários problemas, não que ele ficava doente de cama, mas ele tinha muito problema de saúde. Então ela cuidava. E até por isso que ela ficou muito próxima da senhora K, porque a senhora K cuidava do pai dela. Já a mãe da Dora era muito ligada à limpeza, à vida da casa, e não era muito próxima em relação a cuidar do pai da Dora. E a filha também. Isso, e a filha também. É muito apagada a mãe da Dora realmente nesse caso, não aparece tanto. E nesse sonho, voltou o quê? A caixinha de joias, e o senhor K também deu, nos presentes que ele dava para a Dora, uma caixinha de joias. Então, o inconsciente da Dora, o que aconteceu? Ela trouxe tudo para o consciente, porém ela trocou os personagens. No sonho, ela sonha com o pai e com a mãe, certo? Que o pai está na frente da cama dizendo, vamos sair porque a casa está em chamas, senão a gente vai morrer. A mãe da Dora fala, eu quero uma caixinha de joias. Ela fala, ninguém vai morrer por causa da caixinha de joias, o pai dela fala. Por conta disso, o eco vocês vão entender, o eco da Dora não conseguiria colocar o senhor K e a senhora K ali. Então colocou a mãe e o pai da Dora. Mas na verdade, quem representava o pai da Dora era o senhor K e a mãe da Dora, a senhora K. E aí, a casa em chamas, segundo Freud, analisando, era a questão do ai, meu Deus, uma palavra. Do não pode, mas não seria essa a palavra certa. E ela não poderia ter nada com ele. E a caixinha de joias representava para Freud o órgão genital da Dora. Ou seja,
A Dora tinha que dar a caixinha para o senhor K. Só que só que ela não podia, então por isso que a casa estava em chamas e ela tinha que sair correndo, ou seja, ela estava recalcando um desejo. Quando ele contou isso para a Dora falou assim, eu sabia que você ia achar que era isso. Só porque eu ganhei um presente do senhor K, caixinha de joias, e você analisando achou tudo isso. Ela se sentiu ofendida, obviamente, porque ela não queria assumir que ela realmente tinha um desejo pelo senhor K. No segundo, esse seria o primeiro sonho. Tem alguma pergunta em relação a isso? O primeiro sonho? Então, mas então ela sabia já que ela tinha esse desejo. Quando ele falou para ela, Na minha inconsciente, ela sabia. Na minha análise, eu acredito que nem não tivesse no consciente, já estaria no consciente. Isso, até porque essa situação da primeira vez que ele beijou ela foi com 14 anos. Pô, eu tenho 14 anos, eu já sei se um cara estiver afim de mim, eu não vou ficar perto. Ela ainda foi passear no parque com ele, foi quando ele também tentou novamente algo com ela. Então, ela tinha uma intenção, claro que eu estou assim, analisando, não estava analisando ela, mas olhando, ou ela tinha dois ou um. Ou ela realmente desejava ele, ou ela tinha ausência paterna e transferiu para ele. Mas ele tentou algo com ela, né? Então, talvez isso racharia no meio, porque ela não ia conseguir ver o pai querendo ter algo como uma mulher com ela, né? Então, eu acredito que realmente era um desejo que ela tinha por ele recalcado e ela tentava fugir disso. E para fugir, o Freud disse que ela ativou os ciúmes pela parte do complexo do Édipo, os ciúmes pela parte do pai com a senhora K, para fugir do desejo que ela tinha pelo senhor K. Deu pra entender? Tá bem? Alguma coisa, professor? E aí, nesse caso também, o que acontece? Ela ficou com ciúmes. Por quê? Porque ela sabia que o pai estava oferecendo ela para o senhor K, para o senhor K ficar com a senhora K. E isso ela não aceitou, ela ficou rejeitada. Porque o pai está ligando e fez que eu pai. Bem mais próximo. Então, isso confundiu tudo da vida dela. E a gente chegou a esse conclusão. Da bissexualidade, esse realidade. Na verdade, voltando à palavra certa, ela recalcou. Decore a sexualidade. Tipo assim, eu quero estar com ele, mas não vou. Só para finalizar a interpretação a interpretação de sonhos, estou no primeiro sonho. O primeiro sonho, então, está mostrando claro que ela tem uma atração e ela está recalcando isso e fugindo e trocando todos os personagens pelos quais que é onde ela tem uma intimidade próxima. Então, se um paciente, de repente, vou contar um sonho por ti, por exemplo. Eu tive um sonho que eu brigava muito com meu marido, só que na imagem, quando ele brigava e falava coisas ruins para mim, era meu pai. E aí, no atendimento do terapeuta, eu contei esse sonho para ele e ele falou assim, na verdade, você colocou seu pai, porque o seu pai já era uma figura que não entendia, porque meu pai entendia bastante. E porque a gente teve. E aí o que acontece? Meu marido nunca me ofendeu assim ao extremo. Então, meu ego, meu pensamento troca a imagem daquela pessoa que realmente eu espero que ela faça isso para aquela que eu não espero que faça. Porque o meu ego não vai suportar isso. Então eu troco a figura. Então agora ela trocou a figura. Ela colocou o pai e a mãe como uma figura mais próxima pelo senhor K, que ela estava recalcando e ignorando aquilo que ela não queria sentir. Deu para entender? Surpreendeu? Horrível. Querem tirar uma dúvida do primeiro sonho? Só uma dúvida, o pai da Dora tinha interesse que a Dora ficasse com o senhor K. O seu K entrou Para ele poder ficar, teoricamente, liberar a senhora K, é isso? Não, mas a Dora estava nem aí para ela. Assim, na minha análise, pelo que o Freud fala. Entendeu? Essa ausência paterna prejudicou muito a Dora. Mas ele tinha interesse na senhora K que cuidava dele. Na verdade, nem só nela, né? Porque ele ficou governando também. Era mãe da senhora K. Entendeu? O pai da Dora era Era mãe da senhora K. Aí, para desviar a Dora, aí ele empurrava ela para o senhor K. Tipo, eu fico com sua esposa e você fica com minha filha. Para liberar a esposa dele. Isso. Aí a Dora não aceitava
aceitou isso, a pessoa ter ciúmes do pai, entendeu? Tipo assim, rejeição, meu pai tá me jogando com o homem, sendo que eu quero ficar mais próximo dele. Mas o senhor tá sabia desse relacionamento da esposa? Sabia, porque quando eu com a coroa pela novinha, né? Olha lá, negócio fechado, 18 anos. Só faltou agora que. Você voltou na Isso é uma coisa que a gente não vai saber exato, mas Você terminou. eu iria, assim, na minha opinião, né? É lógico. Eu iria na opinião do Freud, eu acho que ela queria ficar observada. Eu acho. Então, mas não foi Por isso que o eu pai não que empurrou ela pra cima do senhor Carlos? Oi? Não foi o pai que estava empurrando ela pra cima desse... Sim, mas eu acho que as questões do senhor K mostrar interesse também, e a ausência paterna, às vezes com que ela buscasse isso precocemente. Ela precisava dele pela carteira do pai. Na minha opinião, Eu não entendi, mas não foi assim. porque no caso ela estava buscando carinho da Não, mas não entra no sexual. Mas ela foi aliciada. Depois eu vejo ela, eu acho que ela não tinha isso nele. Isso na minha opinião também. Eu acho que ela sofria. Por isso que aí vem Esse desejo sexual, tal, tal. Exato. Porque, sabe por quê? Se deixa eu falar, Ele não soube interpretar, desculpa, assim, eu fiz aula da anotações do livro, e eu acho que ele interpretou errado, porque até é o consiste. eu acho que o Freud foi muito com sede ao pote, na minha opinião. Termina. Vamos depois a gente. Então, esse é o primeiro sonho. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu só te chamar uma dúvida. Esse foi o primeiro relato de experiência do Freud? O sonho. Não, eu digo, a primeira paciente que ele Foi. teve foi essa pessoa? Até por isso que eu acho que, de repente, foi por isso que ele foi muito sede ao pote. Ele é Talvez os próximos. A gente tem que entender o caso. O Freud estava descobrindo muitas coisas que ele está inserindo. Algumas coisas que ele colocou acontecendo, mais tarde ele discorda de si mesmo. Pensava assim, não é mais assim, entendeu? Mas só para pontuar que interessante esse sonho, a casa em chamas, a caixinha de joia, né? A questão do pai e da mãe, né, fazendo esse travesti, na verdade, as pessoas que estavam, na verdade, não estavam sendo representadas, as pessoas estavam dentro, deixou o pai da casa. A casa em chama, a casa de interpretação dos sonhos, é uma questão do nosso ego, do nosso mesmo, né? O ato está em chama quer dizer o nosso umbigo, nosso desejo, e a caixinha de joias representa o ato sexual feminino. Geralmente tem esse formato de caixinha, de balzinho, Bolsinha também. armário, quartinho, gato, som de E os filhos? É os irmãos dela aqui, você tá no sonho? É os irmãos. E o que representa eles? Estão ali na atenção. É uma inconsciente Porque dela, a do dia a gente dia. tem que considerar um sonho, não só as elementos simbólicos, mas uma dramatização que envolve, né? Porque o sonho possui alegoria, dramatização e o que eu vou Mas os pontos, quero dizer assim, os personagens principais, esses dois filhos do poderia ser personagens principais? Os principais são os pais que estavam interagindo ali com a filha da gente e a carteira de o vilão levando embora fazer a parte. Qual foi a fala? Não, vamos deixar nossa família, nossos filhos morrerem por conta dessa caixinha de jogo. Ou seja, como se dissesse, olha, vamos estragar a família por conta do desejo sexual que tinha. Chama atenção também nessa questão do Freud um pouco ansioso, né? Não sei se é isso que você queria dizer, mas ele querer botar uma interpretação ali, né? Não, isso está relacionado com seu interesse sexual, blá, 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 e sem ela talvez estar no mundo para isso, né? Está preparada para isso. Ela falou, foi 3 meses de atendimento. 3 meses de Ela não rolou a sessão. Ele foi um Lacan. Qual que é? Um Lacan.
caso dele, né? E é aquilo, a gente precisa controlar o conhecimento, né? Você está vendo um paciente, você fala, não sei o que você precisa, mas você vai ter que esperar um pouquinho mais sessões para você falar para ele. Fechar. Então, esse caso, porque assim, ela foi abusada. Isso é o que se de fato aconteceu. E mediante o que aconteceu, né, o assédio que ela teve do cara familiar dela, sem a autorização dela, é um abuso. Porém, onde foi esse abuso dentro dela? Ela aceitou ou ignorou, né? Mas ela não deixou de ser. Então aí que eu acho que o Freud não foi delicado em com calma nisso, entendeu? Ele defender mais, deixar ela se sentir vítima e ela mesma entrar no contexto de que realmente eu fui vítima, mas agora eu gostei disso. Entendeu? Porque com 14 anos ela foi abusada, né? Primeiro assédio. E aí depois, com 18 anos, ela continuou passeando com ele, continuava vendo o presente dele, então assim, pô, se o cara não beijou, eu não quero, eu vou fugir desse cara. Ela não fugiu. Mas será que não tinha também uma coisa, porque assim, ela era uma adolescente, né? Que ela, de uma certa forma, dependia do pai e da mãe para. E pelo que eu entendi, eles eram. A senhora K era amigo da família. Sim, era que a senhora K cuidava, então participava ali da. Aqueles amigos de churrasco, né? Exato. E aí, como que a menina ia falar assim, como adolescente que era, né? Chegar e falar, ele está me acusar. Ela falou, inclusive, ela falou e o senhor K disse para os pais assim, é coisa da cabeça, imaginação dela. Aí foi aí que ele achou que ela precisava terapia. Por isso eu acho que ela, assim, não que ela gostasse, mas... Sim, ela foi obrigada. Ela foi... Eu acredito que foi na base de troca e que tinha, assim, uma intenção da parte dela. Eu acredito que ela gostou. Por quê? Na primeira vez ela assustou, ok? Mas ela continuou conversando. Eles eram tão íntimos que ele conversou para ela e disse que ele não era feliz no casamento dele. Então eles tinham diálogo, então eles eram amigos. Então ela perdoou, entre aspas, o ato que ele fez com 14 anos e continuaram conversando. Na verdade, ela fugiu do sentimento que ela não podia ter por ele. E por isso que ela teve neurose de conversão, que era dores, dor de cabeça, tosse, o senhor K chegava e ficava tossindo. Então, assim, por quê? Porque ela queria fazer algo, mas ela não podia. Ela tinha opção. Eu acho que ela queria fazer quando ela queria esquivar, ela caía no pai e na mãe e falava, não, isso é besteira. Eu pensei. Ela estava ali, de uma certa forma, confinada numa situação que ela não tinha opção, não tinha como não agia, né? Eu pensei nisso também, até pensei que realmente ela era coagida. Mas depois que, com 18 anos, ela foi se encontrar no parque com ele, aí eu já acho que não. Entendeu? Porque assim, ela poderia não ter ido. E em um relato que ela fala com o pai, ela fala que o Sr. K ameaçou pelo contrário. O Sr. K sempre dava presentes e tratava ela bem. Então pode ser que inconscientemente ele se tornou um pai para ela. Mas a gente não tem um complexo doente lá atrás, que a criança vê como objeto meu, né, o pai, quando é menina, e a mãe, quando é menina. Então, tem que ter a castração com 10 anos, certo? 10 anos corta a castração e a pessoa fala, vamos colocar agora, deixa meu pai para lá e eu vou ter o meu marido futuramente, a pessoa que eu vou amar. O que aconteceu nesse caso? Como o pai da Dora era muito ausente e ela acabava sendo o pai dele, porque cuidava dele, porque ele era doente, ela não teve um pai, digamos, saudável para tratar o psicológico dela e construir um superego bom, saudável, entendeu? Onde ela ia conseguir lidar. Ela se tornou uma pessoa neurótica, porque ela tinha com os próprios conflitos entrar em um consenso, porque a mãe dela era uma mãe que você vê que não aparece muito, né, que era uma mãe que só cuidava da casa, não cuidava do marido, dos filhos, uma mãe ausente. E o pai era um pervertido que, né, a gente pega a mãe era ausente, ela não tinha, então por que ela se apegou? O senhor K e a senhora K. E quando você escuta a história, você vê ela contando a ausência do pai e da mãe. A mãe, praticamente, eu até pensei que ela era órfã. Quando eu pensei que todos os cadê a mãe dessa menina? Tá? Você vai a história amor, o estudo existe pra ser ela pela necessidade. Se o senhor K não tivesse beijado ela ia falar assim, o senhor K é como um pai para mim. O problema foi que o senhor K beijou ela. Aí ele fugiu a cabeça. Despertou. Ela despertou a cabeça dela. Eu entendo, mas aí eu concordo que ela não
não, ela vê a imoralidade do pai, essas Sim, traições. E pode ter E confundido ela também se sentiu pelos. traída, né? Não, Ela se sentiu traída. Mas é pode ter difícil. pelo pai. Pode falar. Pode ter confundido também pela proibição. Ó, eu estou sendo assediada por uma pessoa casada, que é amiga da minha amiga. Sim. Isso vai gerar Mas aí, o problema, aí, esse despertar do interesse sexual, né? mas aí, Pode ter sido possível. Não tem pra onde correr. Esse cara tá em cima de mim. Só me elogia, só me dá presente, só me trata bem. Aí você Ele não começa a é ser o pai, direto. né? Aí tá a questão. Ele não é o pai dela. Então não pode ter relacionamento com ele, na mente dela. mas ela tinha Aí uma pode, não moralidade pode, né? já ela tinha uma moralidade, mas por conta Do pai, do não pai pode ser ser imoral nas É. suas atitudes, Já viu o trauma? que aí já entra ali. Já deu trauma ali. Ela não Pra poderia você saber que o pai tinha um caso com a vizinha. Porque quando a pessoa vai contando a história, você vê, ela não tinha muita opção. Mas uma confusão de sentimento dentro dela. E outra coisa, puxando um pouco Aí. o ponto que ela colocou, eu acho interessante, a gente está falando de uma sociedade extremamente machista, em que as mulheres tinham que se submeter a determinadas Sim, coisas exato. naquela época. Pra você ver que Você é trazer para os machista, dias de hoje, né? Eu achei que É assim, outra interpretação. Né? pra você ver que é machista, Ainda sempre assim. de fato eu não tiro realmente de fato ela correta, ela foi vítima, sim. É tão machista que ela chegou a falar com o pai e a mãe que o senhor K tinha beijado ela, sem autorização dela. Sim, até Freud colocou, você tem interesse nisso, você tem que se ceder a isso. Por isso que eu acho que ela não tinha tanta escolha. Não, Porque ela já vivia numa sociedade onde a mulher já não Mas a ausência aparecia. materna, ela se apegou ao desejo sexual dela, porém ela tinha uma restrição, não posso, o cara é casado, não posso. Mas E aí o que ela fez? Ela recalcou e ela se tornou uma histérica. Eu acredito que não criou uma paixão. Tá? Tem Uma momentos necessidade, que o uma corpo dela desejava ter relação sexual. Mas não E ele vem, tá junto. Então houve essa confusão na mente dela. Por isso que Não sei, eu não avalio como eu quero casar com o senhor K. Não tinha Eu uma avalio paixão, uma entende? base de troca. Desejo de carne. Tipo assim, Surgiu em algum momento. Eu não tenho meu pai, Não podia. a atenção do meu pai, mas eu tenho a atenção do senhor K. Porém, o senhor K me pede algo em troca. Vou ficar fugindo com isso Mas e tem o senhor K perto Mas como aí uma veja parte bem, paterna. ela vivia numa sociedade onde ela era obrigada a fazer e tinha os pais que eram coniventes a essa situação. Então eu acredito que tudo, tipo, vai, você não tem opção, vai. Vamos concluir então? Recalcou. E aí. Vai Tá bom. Segundo sonho. Aí, então, assim, eu estava passeando por uma cidade que não conhecia, vendo ruas e praças que me eram estranhas. Cheguei então numa casa onde eu morava, fui até meu quarto e ali encontrei uma carta de mamãe. Dizia que como eu saíra de casa sem o conhecimento de meus pais. Ela não quisesse escrever-me que meu papai estava doente. Agora ele morreu e se quiser você pode vir. Fui então para a estação. E perguntei umas 100 vezes, onde fica a estação? Recebi sempre a mesma resposta, 5 minutos. Vi depois, à minha frente, um bosque espesso na qual penetrei e fiz uma pergunta a um homem que encontrei. Eu só vou ler isso de novo, né? Só para vocês prestarem atenção. Lembra que eu falei que ele encontrou no bosque? O senhor Caio, se encontraram? Olha só no sonho dela de novo. Porque assim, o que é o sonho? O sonho é uma forma de liberar aquilo que você está recalcando. Se você sonha muito com alguma coisa, provavelmente você precisa resolver isso. Tá? Então, claro, tem aqui sonhos infantis, a gente estudou que é sonhos normais. Estou todo dia no trabalho. Normal eu sonhar com o trabalho. Mas aquilo que fica em distonia, muitas das vezes pode estar ligado a alguma coisa que você está recalcando. E aí ela fala, recebi sempre a mesma resposta, 5 minutos. Vi depois à minha frente um bosque espesso no qual penetrei e ali fiz a pergunta a um homem que encontrei. E ele disse-me, mais 2 horas e meia. Pediu-me que eu deixasse acompanhar-me. Recusei e fui sozinha. Vi a estação na minha frente e não consegui alcançá-la. Eu não vou ler tudo, porque é um pouquinho mais comprido esse sonho. Mas os pontos importantes aqui. E só o final, dirigi-me à portaria, essa que ela já estava na casa dela.
E ao porteiro por nossa casa, a criada abriu para mim e respondeu: a mamãe e os outros já estão no cemitério. Ou seja, o sonho dela é como se todo mundo tivesse morrido. O pai tivesse morrido e todos estivessem no cemitério, pelo corpo dele. Aqui, o que você analisa que a gente tem que analisar para o paciente? Ela contou para o Freud que foi contar ele no bosque. Ela sonhou com o bosque. E o bosque aqui, ela está recusando um cara, pode ser o Sr. K também, acompanhá-la. E de novo ela está fugindo, e de novo ela está fugindo. E aí ela vai para a casa dela. E aí ela também conta que ela recebe uma carta da mãe dizendo que o pai está doente e que ele faleceu, que ela já pode voltar. Eu estou analisando, depois a gente vai falar do Freud. Eu acredito que, tipo assim, ela realmente tinha um problema muito sério de o pai não dava a atenção que ela merecia, que ela queria, um pai saudável para tratar a estrutura psicológica dela. E então ele era um problema para ela. Né? Ela queria uma atenção que ele dava para a senhora K e não dava para ela. Então ela ficou, por isso essa confusão dela gostar da senhora K, dela gostar do senhor K, do senhor K da presença. Isso não é uma figura paterna. Seu pai te dá presença, passeia com você. Mas a base de trato do senhor K, ela já era, ela teve algo com ela. Então, mas ela não queria fazer isso de certa forma. Porém, acredito que pode ter tido um despertamento. Que a gente poderia ter essa resposta se os pais não tivessem dado na lata dela. Né? Porque aí a gente fica sem a resposta. Qual foi a interpretação do Freud? Então, ele acredita que aqui ela já entrou num bom senso de que calma, depois a palavra certa. Que realmente ela tinha ausência paterna e que ela tinha um desejo pelo Sr. K e que ela estava fugindo disso. Quando ele falou isso para ela, ela também se ofendeu e aí ela não quis mais ser atendida por ele. Essa foi o conhecimento dele. E é por isso que ela tinha ele nomeou ela como neurose histérica, né? E também de conversões, porque ela recalcava e automaticamente sentia dores no corpo, ela também tinha a dor aqui na barriga. Mas tem nome, pode ser gastrite, mais próximo do que. Mas ela tinha, porque até quando ele encostou nela no bosque, parece que ele encostou com as partes baixas e encostou na barriga dela. Então, quando ela tinha a sensação desse pensamento que aconteceu isso, ela sentia a dor na barriga. E aí, por isso que ela tinha essas dores também. Mas, o pensamento do Freud é que ela realmente sentiu atração pelo Sr. Ele cogitou isso também. Aí, no caso, né, nas minhas pesquisas, ele fala que nessa parte aí o Freud errou, e nós psicanalistas não façam o que o Freud fez, que foi um livro feio, ele dá um diagnóstico sem investigar direito o que é. E aí assustou, entendeu? E eu já passei por isso também, eu disse para o paciente, e ela assim, não está aprendendo, né? Assim, não dá diagnóstico, entendeu? Isso fica bem feito para a gente, não devemos dar realmente diagnóstico, investigar, porque às vezes também a pessoa está ali e está contando um monte de mentira. Entendeu? Está contando um monte de versão que ele quer contar. Porque, como eu já falei para vocês, né, que teve um caso assim, né, que a pessoa foi terapia durante um ano e era tudo mentira. Né? Que falava que era casado, tinha 200 filhos, tinha um emprego, tinha um carro, tinha casa. Aí quando chegou um ano, isso é mentira que eu tenho até hoje. Agora, quando começar o tratamento, aí você falou. Você já começou o tratamento um ano antes. Agora, o tratamento está funcionando. Então, você tem que deixar o paciente, né? Tem que deixar, porque às vezes, realmente, aquilo que ele fala não é o que ele fala. Aí a gente vai dar o quê? A gente vai retornar para ele mentira também. E é por isso que tem que ouvir e dizer o que você falou, né? Será, né? Será, né? Entender a verdade dele também, né? Entender a verdade dele, porque vai ser a nossa verdade que vai se encaixar na dele, porque a gente não vê o que ele viveu. Então tem que também entender a verdade aí dele. assustou ela subiu. Porque ela não aceitou o que daquilo, né? Recalcado com a sexualidade. Né? E falando. Não, pode falar. Não, e falando desse que você falou aí, recalqueria, e o desejo reprimido, aí pensou que eu lembrasse do episódio que aconteceu comigo. Entendeu?
E quando eu trabalhava como secretária, eu achei que era muito lindo. Esse único bonito era ele. Só que aí, toda secretária, ele já estava na buchaca, certo? Todas, né? E aí depois ele mandou embora. Porque a secretária achava que era lá na clínica, né? E ele mandava embora. Eu só observando aqui. E como eu fiquei mais anos com ele, desde que eu batei tudo que ele não morou, até o dia que ele mudou para Campinas, ele me trouxe junto, né, também, que era São Paulo, ele mudou para Campinas e me trouxe junto também. Esse cara que me fazia um dano no estado para tudo bem. E aí eu lembro que ele, todo dia, ficava nesse dia. Todo dia ficava nesse dia, eu levava aquele de brincadeira. Tá, mas pus um nome que eu recalquei esse desejo. Por quê? Por um lado, dizendo, nossa, que homem, né? Tal. Mas por outro, não. Ele é meu chefe, eu tenho que respeitar. E eu não sou qualquer uma que ele fazer o que ele faz com todo mundo. E eu não sou todo mundo. Entendeu? Aí toca o negócio, né? Aquele desejo daquele homem, mas o respeito e a moral. Bom, não veio. Não fiquei com ele. Não fiquei com ele. Mas isso já tem 20 anos. E vira e mexe, que eu estou sonhando com esse homem, que eu estou lá, agora é agora, sabe? Agora é agora. Mas o sonho nunca acontece. Tá recalculado. Recalcado. Recalcado. Aí o que acontece? Aí no sonho, quando é agora, ele consegue, não sai, volta, é agora. Aí o despertador toca. Não, mas toda vez, esse sonho, nunca acontece a realização. Eu queria também no sonho acontecer, porque fica lindo disso, mas é uma perseguição. Então tá aí, Deus tem a Na verdade, acabou, já estamos nas perguntas aqui, tá? Claro. Ela se apaixona por você também? Também. Eu não vejo como paixão. A necessidade da mãe, né? Sim, mas Eu não vejo como paixão porque ela tinha uma mãe que não respondia por ela. E aí ela via a senhora cá toda bonita e empoderada. Às vezes aquilo que ela queria que a mãe fosse igual, ela tinha que fazer o papel da mãe, de repente. Eu não vejo como paixão, eu vejo como um espelho. Uma transferência. Uma transferência, isso, Na falta. obrigada. Na transferência. Mas aqui está explicando que ela se apaixona, diz que ele entra também a bissexualidade, porque ela se apaixona pela senhora cá e eles pesquisam. Então, Se apaixona eu mesmo. pesquisei também falo sobre isso, mas eu não consigo ver dessa forma. Mas é sua visão. Mas o Freud fala sobre isso. Que eu Sim, a minha pesquisa, que eu pesquisei vários, tirei um pedacinho de cada um, tem aqui a bissexualidade. Não, fala que esse Freud chegou a acreditar nisso, mas eu não consigo ver dessa forma. Também, Freud pode ter errado também, né? Ele é um caso novo também, foi a primeira pessoa, ele também deu oportunidade para uma mulher falar, porque até então as mulheres não tinham voz, ele buscou voz. Ele pode ter errado, eu não vejo que ela, eu acho que é uma transferência, como o colega falou. É uma confusão que deu na mente, né? E o problema de tudo não é a Dora, é o pai da Dora. Né? Os pais da Dora, os pais da Porque a Dora. mãe Tem a mãe da Dora. Mas não, tem a mãe ausente. é ausente. Mas eu acho que é por conta do pai, que não sei, o pai era... Mas então, quando ela tem complexo de Édipo, quem tem que dar a castração é a mãe da qual não teve. Ela não teve uma castração pela mãe. É o pai da Verdade. E automaticamente O pai da castração. E aí ela não tem uma mãe presente. Então eu acredito que ela tá só Bom, você viu que no livro, não sei, a mãe tenta alertar a Dora, fala, mas é impossível. É que o problema, assim, se a gente quer a causa raiz, é o complexo do Édipo e a ausência paterna vai abrir a mente a Dora a buscar uma busca incessante de atenção. Não importa o que ela tenha que dar em troca, inconscientemente, sempre. Ela não vai fazer inconsciente. E aí a ausência da mãe acabou prejudicando e pode acontecer, como a gente vê casos atualmente, de pessoas que têm a ausência da mãe e não conhecem da
tornam homossexuais, porque ela não tem Uma estrutura. tipo, um exemplo a ser seguido da parte feminina em casa. Claro que não é isso que seria a castração do pai. O pai precisa ser presente para olhar e falar, uau, meu pai, meu super-herói, eu quero mais desse. Eu fico vendo aqueles pais que fazem a festa da filha de 15 anos, 100, 150 mil, vai estar com mais dessa menina, né? Porque claro que ela vai procurar alguém do nível, assim, né? Ou não, depende. Mas é tudo uma questão de criação do pai. Então, pela ausência da castração, ela foi vivendo. Enquanto o pai só queria saber de. E aí ela está tentando, como que ela vai estruturar o psicológico dela, né, a mente dela, o superego, controlar o íris, se ela não tem os pais para direcionar. Então era aí que é a causa. Ela se perdeu. Outra coisa, Pode falar? Pode falar. não? É relatado a infância dela? A vida dela pro mundo. Como é que é? É relatado? Não. São os sintomas. E entra na história. Inicia falando dessas coisas. Ah, não. Não, relata a parte dela novinha. Não. Eu acredito que até porque ela tinha um relacionamento muito forte com a mãe, né? Porque a gente sempre fala, mas como é que é a gravidez? Como é que é quando você vê que a mãe dela é totalmente apagada, né? O histórico da mãe dela. Então, igual. Vou poder só contar mais uma falha do Fred. Exato. Porque a história Só dele se é Verdade, ela foi querida. Será que ela foi querida? Será que ela foi uma gestação que ela foi almejada? Ou não? Pra mim, não foi completa essa experiência. Porque se você olhar e a mãe dela não parece uma mãe histérica, né? também no canal dela, Mas ela tinha. Se bem que ela não assim, porque ela gostava, ela era muito dona de casa. Tá ligada à neurótica, né? A neurose tá ligada a isso, então assim, ela é uma mãe histérica. Porque tem uma frase que fala, Eu acho que eu não sei. mães histéricas fazem filhos histéricos. É uma realidade? Pelo pouquinho que eu vi, ela era obsessiva. Pelo contrário, geralmente as mães histéricas fazem filhos neuróticos obsessivos. Eu não cheguei nessa parte, tá certo. Achei. Porque elas ficam muito em cima do filho e o filho fica. Só que a mãe da Dora é muito assim. Acho que quando ele depressão, e ela é muito assim, ir pra casa, fica pra casa. Então eu acho que isso eu acho que é mais pra obsessiva. O Freud falou que ela é uma neurótica histérica. Adora. Adora, né? Então a mãe com certeza era uma histérica. Eu acho que é obsessiva. É obsessiva? Ó, então vamos lá. Vamos entender. Aí que você sai a gente pula, blá blá aqui. Então, recalques e tudo, mas eu cheguei nessa parte. Mas a hora que você fala que ele bota na parte baixa porque ela sente tudo isso, eu penso que não é porque ela queria. Eu entendi, né? Ela estava no consciente. Às vezes era um trauma, assim, toda vez que ela pensava nisso, gerava uma ansiedade, né? talvez ela até queria no inconsciente. Mas entende que a moralidade existia nessa época? Não, eu acho que ela não queria. Eu acho Não, que ela talvez confundiu as coisas ali. O pai com aquilo que eu quero, mas eu quero meu pai. Foi o que eu falei. Na minha visão, se o Sr. Kama tivesse beijado ela ia falar assim: nossa, esse cara era como um pai pra mim. Eu acho que ela deixou ela sentir assim. Mas ele é uma sexualidade. Mas eu acho que tem um conflito entre que hoje, não sei o que, e também a Isso parte é interessante. hormonal, física, exato. ali, né, falando, ó, pô, isso aí não é tão ruim, Na isso aí percepção da é só... pessoa E outra, tem ela, noção disso. como eu falei também, ela tinha um modelo de moralidade dentro de casa, mesmo Exato. pai. Então, E isso que provocou o recalque. querendo ou não, será que é tão errado assim? Meu pai tem uma esposa e tem caso com uma outra pessoa? Sim, vários Ó, pensamentos. podia ter sido com outra pessoa da idade dela, não com o senhor K. Mas o senhor tá Conscientemente, né? A parte biológica pediu outra coisa, entendeu? E ela não comprova. E mesmo que o senhor cada presente a ela. Mulher, Mas você ela quer encontrava o senhor K,
Você vai e analisa esse lado também. Não, E tudo que faltou no pai, o senhor K fazia com ele. então vamos pai. Era presente, atencioso, dava presente. E a mãe também. Todo presente ali com ela, passeava com ela. Então, quando você analisa isso aí, ela estava com idade de quê? Que o libido dela estava alto, porque ela estava justamente na adolescência. Sim. Então, quando você vai para isso, você vê que ela tinha desejo realmente por ele. Só que como a sociedade não fala. Imagine a sociedade machista. Entendeu mesmo? Então, ela era podada o tempo todo. Porque a gente não acha dessa forma. Desculpa. Mas se você ler, você vai entender. Porque assim, como eu estou lendo o livro de Freud, vai abrir também. Eu sim também, eu não consigo ver. Eu acho que ela foi abusada. Mas ela não foi abusada. Isso pra ela. Ela não foi abusada. Eu não consigo entender que ela tinha Então foi desejo. iniciado. Ela tinha desejo sexual por ele. Não, ela pode ficar, igual você falou. Pô, meu mais velho, você podia ser meu pai, não é por causa da sociedade. Então, acho que ela não Mas tinha ela essa gostou nada do beijo. Mas depois, porque assim, se você não quer, no caso, como você está falando aí, não, ela não tinha desejo. E por que quando ele chamou ela de novo para sair, ela saiu? Ó, mas entra na questão, ó, a família não ajudava ela. Ela ia mesmo, assim, de não virar dia, ela falou pra mãe, ela falou pro pai, ela não queria falar, continuar. Eu não acordava com aquilo. Eu também, eu pensei até aí, eu Pensava, mas depois até ela ir no parque sozinha. sozinha. Até ela ir no parque sozinha, eu pensei. Mas aí seria uma coisa que você teria que mas aí não tinha ela foi, né? se foi uma ausência, às vezes pela época, ela poderia achar que era uma obrigação, sim. Mas aí teria que entender, porque realmente ela se ofendeu muito quando o Freud falou que ela estava apaixonada por ele. Às vezes ela estava confusa em a questão virginal, com a questão da ausência paterna, do senhor K, tudo que o pai não dava, e aí ela só queria alguém para falar, me ajuda a entender toda essa bagunça. Tem que virar a chave. Você não precisa. Você tá saindo aqui, adolescente. A gente conheceu um adolescente, não fugindo muito, isso já pode acontecer, a gente conheceu um adolescente na igreja que ele tem problema em relação ao homossexualismo, ele não quer, e ele luta contra isso. Ele foi em um psicólogo no hospital público e o psicólogo falou assim para ele: olha, você fica com esse cara, ele tem um relacionamento com uma paz. Você fica com esse cara porque esse cara, ele te dá o que seu pai não dá. E ele mandou ele embora para casa dele. Então o menino falou: então tá bom, colocou essa informação no bolso e saiu ficando com um monte de homem porque ele falou: tudo bem eu ficar, é a ausência do meu pai, a culpa é do meu pai. Ele me deixou com 4 anos, agora eu fico com quem eu quiser. Só que ele não quer isso, porque ele tem uma briga entre gostar de meninas e meninos. Entendeu? Então alguém precisa pegar ele, ter um atendimento lá que está tendo uma psicanálise com ele e arrumar toda essa confusão na cabeça dele, entendeu? Ele entender. E aí, na conversa com ele falou assim: o meu irmão mais velho, ele briga comigo, ele não, começou a falar muito do irmão mais velho. Aí a gente conversando com ele, explicou: você vê o seu pai, é o seu irmão mais velho, você não vê o seu pai nesse rapaz que você está saindo. Na hora ele deu um clique, passou alguns meses, ele não está mais com o rapaz. Não quer ficar com ninguém, porém já bagunçou tudo, porque ele já beijou um homem, já foi tocado por um homem, ou seja, até arrumar tudo isso, não vai dar. Desculpa, quando a gente pensa na nossa, pode ser que ela confundiu, que ela queria mesmo. Parece que nos dias atuais, você imagina, um adolescente, poxa, parece que está reforçando o machismo do adolescente. Então, mas se fosse hoje, na hora que os pais ouvissem isso da filha, já ia fazer alguma coisa. Lá, eles ouviram muito, por conta da época, assim, o senhor capoeirista, mas ele passou na cabeça dela. Então, não é, ela não queria. Mas a questão como essa aconteceria nos tempos de hoje. Estamos falando de um caso de 122 anos. Acontece muito. Então, eu tinha um projeto em Afuá, que o pessoal da igreja vai, que uma pessoa com 29 anos já era avó, porque a filha dela de 13 já é mãe. E as pessoas, os tios, os irmãos abusam das meninas, normal, e aí de quem falar, para que ele não resolve isso, pega sem lei, entendeu? Porque são lugares assim longe, onde é como se fossem tribos, né? No meio do mar, assim, ilhas, né? E aí eles moram lá e é isso. Vivem, comem bicho preguiça. Então, assim, é a cultura do lugar. Como que você vai chegar lá? Eu não fui, mas eu acho que se eu fosse, ia ter que controlar muito. Porque não dá para mudar. Inclusive, eles falam: olha, não é para mudar nada aqui. Você vai vir tentar ajudar um dia a vida dessa criança a ser
ser feliz, brincar, e pronto, você volta para sua casa, senão aqui você não vai construir aqui. Se o governo não está nem aí, ele Não, se você for Como é que chama eu cidade? tive na atuar. eu tive na Belém. Na África, as meninas com 10 anos já são bem-vindas. E assim, lá é troca por dote. E quando chega a primeira menstruação dessa menina, se estou falando, uma menina de 10 anos, menina com um senhor de 50, 60 anos. Bem, Tem. vamos lá. Quer falar mais uma coisa? Uma outra? Eu queria só comentar. Saiu um documentário recente agora na Rede Globo sobre a comunidade de Lucas, não sei se vocês viram. É de Lucas? Não, é uma comunidade indígena que eles saíram da cidade, foram para uma ilha, e lá eles fizeram casinhas e procriaram, virou uma comunidade. Porém, os líderes dessa comunidade, eles roubam, eles extorquem, eles abusam de mulheres. E um desses jovens, adolescente, foi para a cidade de barco, né? A mãe colocou, e chegou lá e denunciou os líderes. Os líderes foram presos, porque essa comunidade de Lucas, ela tem um fim também religioso. E aí, diante disso, as autoridades foram lá, né, para rever, porque eles não ganham para trabalhar, é trabalho escravo, abuso de menores, as crianças não frequentam escolas. E aí foram prender os líderes religiosos, foram presos. E aí o repórter foi falar com cada uma das pessoas que moravam lá. Gente, eles oram, tipo, eles fazem um projeto religioso para soltar os líderes. E assim, é maravilhoso o que eles fazem com a gente. Porque eles. É impressionante a fala deles diante do mundo. Você fala, meu Deus. E entra na mente, né? E eles defendem aquilo como se fosse real. Sim, Ou mas seja, é a minha filha é abusada e tá tudo bem. Tá ótimo. É uma coisa assim, bem. Então vamos falar então, voltando aqui sobre o caso de Dora. E por que o pai de Dora levou? Por que Dora foi família? Porque ele não queria acreditar. E ela estava acusando que o pai dela estava dentro de casa. Não. Não, não assim, na história. Não, foi É porque verdade. ela estava tendo muitos sintomas, né? Ela estava Sim, com só, dor, foi no médico, não era nada. exatamente. Aí o pai de Dora, que é um homem proeminente na sociedade, de posses, de nome, leva para Freud. E um dado curioso, geralmente pessoas que passavam com Freud eram pessoas de uma classe social mais elevada. A terapia era diária, era todos os dias a terapia. Né? E aí chega aquela menina na Freud, 17, 18 anos de idade, adolescente, né? E traz esse relato, né? Resumidamente, a história da Dora é a história de uma menina histérica, filha de conversão, aonde o pai dela, que é um homem proeminente na sociedade, tinha um caso com a amiga da família, o qual a mulher do amigo, e qual o esse amigo sabia, aceitava. E havia um conluio, assim, como se fosse uma coisa velada. Tipo, olha, eu vou ficar com sua esposa, no caso, tenho um caso com ela, e a esposa do senhor K, senhora K, dava cuidar deste homem, né, o pai da Dora, que era um proeminente da sociedade, né, um homem que estava doente, tudo mais. E o senhor K aceitava meio que tudo isso aí, como estado social, né? Que era muito de história, igual se popular essa história. Mas o que nós sabemos da história da Dora era uma mulher neurótica ou obsessiva, que limpava frequentemente a casa, ao ponto de trancar todo mundo no quarto com ninguém sair, inclusive o marido.
ela trancava os filhos no quarto, limpava a casa, e depois que limpava a casa, ninguém podia passar. Sair e passar pela sala, para não sujar a sala. E se alguém passasse, ela tinha que limpar de novo, ela via se o forno obsessivo. Isso era sempre bom. Nesse conluio, né, o pai de Dora meio que empurra a Dora para o Sr. K, para que o Sr. K fique com Dora. Onde há o relato do Sr. Carroja, tentando beijar, agarrar a Dora, onde depois ele dá caixinha de presente de Jorge para agradar. Então, quem que era o Sr. K? Nós estamos falando de qual era a média de idade das pessoas? Qual era a média de vida dos homens? 1900. 50 anos. Mais ou menos. 50 anos, o senhor já estava no final da vida. Então, nós estamos falando de um senhor de 40 e 50 anos. Já que pega fora. Já que pega fora. Na época, né? Ele era bonito. Mas é Tinha o doutor Clínico, 1900. Então, você já dá para você imaginar que era um cara com dente podre, amarelo. Porque não tinha tratamento oncológico, porque não tinha colgate de esterilidade. Não tinha perfume. Não tinha. Então, é um senhor de 40, 50, uma aparência um pouco asquerosa para uma menina de 18 anos de idade, não é não? Tá? Aí, ela ainda está numa situação de ser aliciada por isso, assim, por esse velho de 30 anos. Velho por quê? Porque naquela época ele já era bom. E uma menina que sempre foi criada dentro de casa, cheia de pudor e cacaco. Então, não era como hoje, uma menina de 10 anos de idade tem acesso a toque de pudor, né? Não. A menina não tinha contato com a sexualidade, não sabia que era beijar na boca, não sabia nada disso. E a realidade dela era uma mãe que estava preocupada com o dedo da casa, e o pai que não estava preocupado com os filhos, estava conectado lá com uma mãe que não sabia, porque naquela época o homem, ainda mais no estado da sociedade, queria fazer o que quisesse. Então ele pega e leva a Dora, e aí Freud, estudando o caso de Dora, porque o ritmo de Freud era o quê? Era tratar a histeria. Era, na verdade, era descobrir o que Dora tinha. Né? Você sabia que era histeria, mas não sabia como que era. Daí, a onde Freud ele começa a fazer algumas conjecturas de que, pela falta de sexo, o desejo de sexo da mulher, isso provoca histeria. Então, na verdade, a solução para se tratar da histeria era se libertar sexualmente. Lá na frente, em 1937, 1933, Freud fala: olha, não era assim. Não era isso. Mas era o primeiro caso. Freud ele para, ele deixa de 1888, ele deixa de andar com Jean-Martin Charcot, com Fritz, que praticava hipnose lá em Saint-Pierre, e começa a estudar esses casos, começar com sua conta. Pegou a hipnose, começa com sua conta e aprender a trabalhar com quem estava queria ser sacanagem. Né? E aí, a situação de Dora, o que é? Uma menina que estava sendo aliciada por um senhor. Né? Então, quer dizer, não era um outro menino beijando, galando, estava fazendo fotos, fazendo serenata na janela. Não, era um senhor, já tinha filho, tinha família, era casado, e queria ter um caso lá com a menina, porque acontece nos nossos tempos de hoje, acontece. Eu já atendi uma paciente
Tá? O relato dessa paciente já era uma senhora, né, que eu atendi, mas o relato dela era o quê? Que quando criança, né, quando criança, o pai dela abusava sexualmente da menina dela, que era filha do amigo. E o pai dela deixava o amigo abusar sexualmente dela. Então, ela não concluiu o abuso da sua filha, que tinha 7 anos de idade, 10 anos de idade, e você abusa da minha filha também. Então, isso existe. Né? E era mais ou menos o que aconteceu. Só que a diferença é que o pai de Dó empurrava agora para o Sr. K para que ele pudesse ter legalidade ali, o Sr. K para ficar com a mulher do Sr. K. Ele queria ser uma mulher nova e bonita. Ele queria ser uma mulher aí de 20, 30 anos. Essa é a idade aí de Dó, porque a senhora K virou amiga de Dó. Então, nós estamos falando de uma menina com os primeiros contatos com a sexualidade, pela primeira vez sendo desejada e tocada por um homem, e também acariciada e cuidada por uma mulher. O que gera na cabeça de uma menina é uma confusão tremenda. Porque há uma transferência da menina para com aquele homem chocar, no sentido de uma transferência do desejo dele inspirando, de ter em relação com o pai, então aquele tio mais velho representa o pai, mas também é um homem. Aquela mulher, a senhora K, é um representante de uma mãe, mas também é uma mulher, a qual recebe carinho, e aí gera essa confusão na cabeça de Dora, de quem eu amo? Eu amo, quem eu sinto pela cara? O que eu sinto pelo senhor K? E aí se deseja. E aí aparecem esses sonhos, né, ao qual o sonho do Bosque, por exemplo, o Bosque, vocês vão ver depois, foi que uma marca fechada com um bosque para árvores representa pelos cúbitos, segundo. A qual ela entra e existe um homem lá que tenta seduzir, mas ela repele aquele homem. O que demonstra, talvez, essa dualidade do desejo, e aí a carta ao qual ela recebe, dizendo, olha, seu pai morreu, pode vir. Pode voltar para casa. Qual aparenta aí realmente essa situação desconfortável que o pai dela morrendo, ela estava livre para voltar à vida dela. Okay? Freud, ele relata realmente o erro que ele comete de pegar o diagnóstico, que ele precisou direto a pessoa e errou. Né? Ele errou e ela foi embora, ela não levou atenção. Esse é o caso do Renato Dora. O caso de histeria. Dora está tudo de uma conversa externa. E está mais ou menos dentro. Ela não estava errada, assim, né? Na verdade, não estava interessado, justamente aqui, acordando justamente esse ponto de vista. Não que ela foi anunciada, estava resolvendo lá, mas eu vou concluir depois que não dá para continuar. Sexualidade, sentido, o que é mais? O desejo sexual, né? Então, o que acontece? E como, por exemplo, hoje em dia, por conta da homossexualismo. Como que o homossexualismo muitas vezes confunde a cabeça dos adolescentes? Muitos adolescentes, meninas principalmente, mas acontece com meninos também, quando chega ali uns 10, 12, 13, muitas vezes, no contexto social, escolar, desenvolve uma amizade com outra menina, e aí, às vezes, outra menina já tem uma sexualidade mais aflorada, ele começa esse carinho,
apego, e que muitas vezes gera uma confusão. O que eu sinto por essa vida? E a amizade, eu estou sendo acariciado, estou sendo cuidada de uma forma diferente. Né? E muitas vezes desperta essa sexualidade e traz uma confusão no sentido, puxa, será que eu sou homossexual? Muitas vezes não. Né? E, na verdade, é mais ou menos o que nós estamos conversando agora, com relação ao seu H. Porque eu tinha a investida sexual, mas também tinha o carinho da senhora H. Olha lá, e tudo isso fortalecido por uma ausência materna, uma mãe ali funcional, uma mãe que cuida, uma mãe que estuda, uma mãe que zela. Né? A mãe estava preocupada na casa. Né? E o pai estava preocupado em Fazer sexo. de sexo e então ele era mais velho do chocado. Era essa situação. Estou pensando assim. Entendeu? E aí, só para concluir, nós ficamos assim, né? O que aconteceu com nós? Mas, na história, traz um relato com outro psicanalista, mais tarde, 20 anos depois, aquele uma mulher de 55 anos de idade, que traz um relato de quando era adolescente, o pai dela tinha ficado em uma amiga dele. Esse pai, a marido dessa amiga da família, investia, né, nela. E ela conta, ela se lembra dos sonhos ainda que ela teve e que ela havia feito terapia com psicanalista. Né? E aí, e ela tinha uma das queixas dela, que ela sofreu ao longo da vida toda dela, era de tosse, do sono, mas ela continuou com esse psicanalista tratou e teve o sucesso que foi o dele, porque eu tive com os pacientes também, né? 20 anos, 30 anos depois, ele aprendeu com Freud, mais experiência. Freud era o primeiro paciente de Freud, sobre psicanalista, tinha já vendido outros pacientes, estava mais experiente que Freud. Essa mulher chamava ele de Ida Bauer, que era o verdadeiro nome de Dora. Hoje a gente pode contar que passava mais de 100 anos. Eu acho que ela não vai chamar. E aí, tem os relatos da história de Bauer, que vocês pesquisam na internet, né? Era justamente essa confusão e esse desejo que ela sentia, não sabia o que acontecia com a Sorocaba. Porque ela era iniciada, mas também se aflorava esse desejo original pelo homem. Então havia essa confusão. Ela já, era uma mulher viúva, que tinha filhos, que já conseguiu olhar para esse passado com o olhar de gravura e já está tudo isso melhor para esse psicanalista. Então vamos levar uma mulher a estar me perdendo. Pode falar. Não, só para complementar essa fase aí do perdido, uma coisa que eu atendi um adolescente, e aí sempre igual com ele, né? Eu atendi uma e foi mais duas. Aí lá, falando o cabelo dela, aí a conversinha das três. Você viu? Ana beijou Maria. Ai, você viu? Aquela beijou um tanto de meninas. Sabe? Então você vê que é a fase do perigo. Essa fase aí da pré-adolescência, a confusão, e a mulher não beija de menina. Eu parei assim para ele ver. Vocês fez essa parte? Não, nós não, sabe assim? É a nossa amiga que fica beijando menina, aí você vê que a confusão delas. Aí uma falava assim, mas a Maria nunca beijou uma mulher, mas ela falou que vai beijar. Eu falei, que conversa dessa amiga? Tudo falando de beijar. Ela é escola superior, gente. Sim. Se for normal, tá na hora. Não, menina fica com quer ir embora agora? E é das escolas. E não quer dizer, sim, não quer dizer que elas são homossexuais. Quer dizer que Sim, é porque todas se casam. Sim, mas é confusão, né? Essa Confusão. Uma vez confusão. Isso, a confusão. E agora, realmente, a menina, né?
essa fase aqui da adolescência, sabe? Que é a fase do perigo, que é a fase do desenvolvimento. Você é minha amiga. Você me dá carinho. É. Eu estou descobrindo a sexualidade. Estou numa fase onde estou descobrindo a sexualidade. Esse carinho é gostoso. É bom esse carinho. Então, eu não sei o que estou sentindo de você. E eu não tenho muitos contatos com ninguém. Eu tenho contato com você que é amiga. De repente, você também, porque você está na mesma fase do que eu. Então, a gente se confunde nesse amor. De repente, já estou apaixonado pela amiga. E, na verdade, é porque ele teve mais contato com o masculino. Quer saber como é que eu vejo. É no geral, apaixonado. E às vezes também é a ausência da mãe. Porque eu estou cuidando de uma menina, falando isso porque ela me falou, ia na escola. Ela mostrou as fotos, ela disse, olha, eu vejo, ela me chamando de tia. Ela, tia, eu beijei. Se eu falasse com a minha mãe vai me quebrar na porrada. Mas em você eu confio. Que cara tem? 14 anos. Essa Quase da idade da minha. E ela falou assim, tia, a gente pode confiar na senhora, mas se eu falar isso com a minha mãe, ela quebra meu dente. Então, como a mãe não senta para conversar, então ela vem em uma tia que ela pode confiar. E ela falou, aí ela falou, eu sou homossexual, você não é homossexual, você está descobrindo algumas coisas agora. Não se preocupa não, lá na frente, lá daí comecei a conversar com ela. Ela chorou muito, que ela se estava revoltada, porque ela vai para a igreja e tudo, ela chega na igreja, ela se sente imunda, porque beijou na boca da outra menina. Entendeu? E são situações assim que é difícil. Por quê? Porque às vezes a mãe não tem tempo. Ah, eu não tenho tempo, eu tenho tanto a fazer, eu não tenho tempo para ouvir. E o que ela me falou foi isso. Ela disse, minha mãe, e outra coisa, minha mãe é muito ignorante. Se a gente falar qualquer coisa dessa, ela vai logo na cara. Eu recebi essa parte aí, não é mais a curiosidade de querer beijar na boca. Aí se não tem menino, vamos beijar nós duas, ver como é que é. Começa assim. Mas se você tem uma orientação, por exemplo, de casa, da mãe, da sua materna, esse papel é um papel muito com a menina. Se tem uma orientação da mãe falar, da mãe proteger, das crianças ser cercadas, né, com tudo isso, na hora que uma mãe vai, vamos falar, não, imagina que nojo, não quero, não, sabe? Ela vai lembrar, ela vai ter esse alicerce. O que acontece hoje é justamente que as meninas, no caso, né, elas crescem soltas, né? Os pais não se preocupam em dar este abrigo para os filhos, e aí, naturalmente, a gente vai descobrir a maneira que vai surgindo com a gente. Mas contribui a mãe que fica beijando a boca da criança, contribui para isso, depois eu vou beijar outra menina também. Porque tem muita mãe que fica beijando a boca da menina. Tem uma amiga que beija a boca da filha até hoje, ela tem 9 anos e ele não pode não, porque só olhando. Então, porque só ele quando fica feliz, misericórdia, ele é o que assim. Na vida adulta, já entra no outro sentido. Já entra no sentido da função paterna, na presença da criança, e aí aquele talvez desejo de fugir para cá, e que vem surgir depois da idade madura. A função paterna falha na criança, né? Seja menina, a função paterna falha, vai gerar no menino, pode ser que gere, tá? Não é regra, pode ser que gere no menino um espelhamento com a mãe. Então, o menino ele vai falar, olha, eu não quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe. Então, eu vou me espelhar e reproduzir os desejos. A menina também, ela vai dizer, o pai vai falar, não, mãe está sofrendo com relação ao meu pai. Então, eu não quero sofrer como a minha mãe. Então, eu vou me relacionar com outra mulher, porque eu sou o arquétipo masculino, o arquétipo que bate, que obviamente, que machuca, que Mas eu falo mais ainda. Eu falo adulto, eu falo um adulto maduro. a pessoa leva a sua vida inteira os desejos para isso. E é uma perversão sexual.
Você pergunta, como é que, por exemplo, a Daniela Mercury, vai de 50 anos de idade, falar agora do casar com a mulher? Porque, na verdade, desde sempre existia esse desejo homossexual que foi recalcado. Quando chegou numa certa idade, falou, não deu nada, né? E voltou para fazer o desejo. Mas isso seria uma perversão sexual. Quando a pessoa ouvida, Sempre, tudo que foge de uma normalidade chamamos de uma perversão. Aproveitando que ela falou, no geral, as adolescentes de 12 até 15 anos, quando tem esse direito de vida, tem problema na família. É uma escola, igual você falou, a mãe não dá conta do recurso, porque ela é só, chega em casa, não vai ter condição, não tem pai, no geral, hoje as famílias são todas diferentes. A mãe casa 2, 3 vezes, tem vários irmãos que moram, nossa, aí é confuso, não é escola com trabalho, tem 3 irmãos, filhos de pais diferentes, com a mãe. A questão da homossexualidade, especialmente, né, pode ter esses dois viés. Desde a questão da identificação com a mãe, quando eu consigo sexual masculino, né? E aí ela cresce, já vem uma menina de 10, 12, chegou aos 10, 12 anos de idade, já com o desejo, com a realização do sexo feminino, do prazer do sexo feminino, e pode ser que essa menina ela cresça, pode ser que ela tenha um pai bom, uma mãe boa, mas sem muitos cuidados, e chegue aos 10, 12 anos de idade, sem nenhuma orientação, ela pode ser anunciada por alguma outra pessoa que já tem essa sexualidade mais aflorada, e aí está essa confusão de sexualidade. E tem gente, vamos encerrar então hoje. Tem uma mesa cheia de coisas. Eu acho que ela não funciona. Vamos. Então vamos todo mundo tirar uma foto aqui? Sim, aqui. Parabéns para